Gustavo Leão, professor de letras da UFAL, e que tem uma coleção muito modesta de quadrinhos de... Cerca de 1998, quase 2000. E há quanto tempo que tu coleciona quadrinhos, Gustavo? Eu acredito que desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu era criança, eu não sabia ler ainda, meus pais fizeram uma assinatura da revista da Turma da Mônica, e eu só ficava ali olhando os desenhos, e como eu ainda tenho algum material dessa época, então eu considero que eu comecei a colecionar. E mudou muito o formato dos quadrinhos da época em que você começou a colecionar para hoje? Com certeza. Quando eu comecei a colecionar mesmo, assim, comprar mensalmente, era muito difícil haver quadrinhos em formatos de luxo. A maioria era de baixa qualidade, era ainda na época que as revistas de super-heróis eram publicadas aqui no Brasil, no chamado formatinho, que era um formato menor do que o formato americano, e eles, para publicar aqui, tinham que reduzir, às vezes cortavam fala de personagem. E aí foi modificando, e também foram surgindo esses livros, né? O formato de luxo, né? É um formato relativamente recente, ele já existia, acho que nos anos 80, talvez até antes, mas era muito raro. Hoje em dia já é muito fácil você encontrar de vários gostos diferentes, de várias qualidades diferentes, né? E dentre as temáticas a gente vê que existem muitos quadrinhos que discutem questões da realidade mesmo, ou episódios históricos, ou fazem analogias também, né, como no caso do Maus. Eu sempre parto da ideia de que toda obra de arte reflete a sua realidade, né? Porém, algumas obras de arte deixam isso mais evidente. No caso, por exemplo, do Maus, é uma obra de arte, uma narrativa, né, em quadrinhos, e que retrata de maneira inovadora, né, o Holocausto, né, tudo que se passou ali com os judeus na Alemanha nazista. Tem outros casos assim que você pode exemplificar que também são mais até atemporais, que vão e vêm, casos de V de Vingança. Eu digo sim e não, porque diferente do Maus, o V de Vingança do Alan Moore, ele fala sobre uma sociedade distópica. Imaginando essa sociedade distópica, essa Inglaterra distópica, o Alan Moore faz uma crítica a isso aí de maneira um pouco mais sutil do que o Maus, mas ainda assim a temática social é bastante presente e bastante evidente no V de Vingança, né? A questão do governo autoritário. E acabam sendo instrumentos os quadrinhos para quem quer de repente ensinar a história. Muita gente não está acostumada a ler os livros. Quando a gente vai ler várias vezes as notícias, percebe a notícia de uma maneira muito mais geral e acaba não sentindo mesmo a vida dessas pessoas. Quando lê quadrinho, dá uma acessibilidade maior. Sim, e aí tem o caso específico do Joe Sacco, né, que é um quadrinista maltês, e que ele trata muito em suas obras do Oriente Médio. Essa aqui é a Palestina, é uma obra dividida em duas partes, aqui é só o volume 1, só trouxe o volume 1. E ele faz justamente isso, né? Ele vai até os locais de conflito, os locais de massacre, observa a vida das pessoas, como é que essa violência toda, né, como é que essa truculência bélica interfere no cotidiano das pessoas, no cotidiano de pessoas comuns. Como é que fica a vida depois daquilo, depois que uma bomba explode, como é que fica a rua depois daquilo, a vida das pessoas naquela rua. E o Joe Sacco chega até esse nível, assim. Ele vai até a casa das pessoas, conversa com elas, tira algumas fotos, às vezes desenha na hora, quando ele não pode tirar foto, e assim ele produz as obras dele. E Palestina segue essa linha. É uma antologia sobre também um episódio que aconteceu, que foi o atentado à boate Pulse. Isso. Esse atentado aconteceu em 2016, se não me engano, né? Então, essa obra foi publicada em 2017, fazendo aí uma coletânea de vários autores, várias autoras, com a temática LGBT, inclusive utilizando de personagens icônicos, né? Utilizando Superman, Arlequina, em algumas histórias, Era Venenosa, personagens que já são conhecidas do grande público. Dessa chegou a ganhar o prêmio Eisner, que é
o maior prêmio dos quadrinhos em 2017, o de melhor antologia. E aqui no Brasil, como é que tem sido a produção de quadrinhos? Como é que tem sido também a procura por quadrinhos? De fato, é muito mais fácil. A gente tem muito mais material disponível. E, em relação à produção nacional de quadrinhos, mais especificamente, obviamente que isso influenciou bastante, né? Esse boom que a gente teve de quadrinhos nos últimos anos, talvez na última década, a gente teve um boom de quadrinhos, de venda de quadrinhos, que acabou influenciando também na produção de quadrinhos nacional. E hoje a gente tem muitos autores, muitas autoras, e que tem um trabalho reconhecido. Isso é que é importante, assim. A gente vê diversos autores, diversas autoras nacionais que formam fila. O pessoal forma fila para comprar os quadrinhos e pegar autógrafo, né? Esse é um fenômeno que há 20 anos atrás eu não acredito que fosse possível. E você gosta de que segmentos, assim? Quando eu comecei a comprar religiosamente, foi com super-heróis. E dentro do gênero ali de super-heróis, os meus favoritos eram os X-Men. Porque assim como o cinema, assim como o teatro, assim como a literatura tradicional, os quadrinhos também têm diversas temáticas, tem para todos os gostos. A gente encontra quadrinhos de terror, quadrinhos mais puxados para o drama psicológico, como é o caso do Talco de Vidro, que ainda nem comentei, que é uma HQ de um autor brasileiro chamado Marcelo Quintanilha, e que é um drama psicológico, né? Se trata de um drama psicológico sobre uma mulher, uma dentista de classe média que mora no Rio de Janeiro. É um tipo bastante sofisticado e complexo de narrar, e é uma HQ brasileira, né? De um autor que já é consagrado, né, pelo público consumidor de quadrinhos. Para quem está querendo começar a ler quadrinhos agora, quais dicas você traria para a pessoa se orientar, assim, logo no início das leituras? De onde começaria? Começaria com a Turma da Mônica mesmo? Como seria? É uma pergunta difícil para se fazer para um colecionador. Dentro dessas que eu trouxe, eu acho que talvez o Maus. O Maus acho que ainda é fácil de encontrar. Persépolis também, que acredito que ainda não esgotou, também é relativamente fácil de encontrar. O V de Vingança, que a própria capa já diz muito, inclusive para pessoas que não conhecem, que não são familiarizadas com a história. Essa máscara se tornou bastante famosa nos últimos anos, virou um ícone assim também. E trata também de um momento histórico específico, e pode ser feito aí o paralelo dessa história com outros momentos históricos também tranquilamente. Eu acredito que isso também seja muito importante por exemplo, para o atual momento político brasileiro, né? E para o futuro, possivelmente.